Flamengo, semifinalista da Copa Intercontinental, ou melhor, do Mundial, porque a FIFA sim reconhece o Intercontinental como Mundial. Se o Flamengo conquistar esse título, será bimundial, sim. Você, torcedor rubro-negro, você pode dizer isso. Se o Flamengo ganhar, será bimundial, tá bom? E a gente vai trazer as informações desse jogo. Flamengo passando pelo Cruz Azul, novamente com um show do Arrascaeta, autor dos 2 gols da vitória por 2-1. A gente vai trazer as análises, vamos trazer as declarações. Declaração interessante do Felipe Luiz depois do jogo. Personalidade pura, purinha. Arrascaeta também falando. A gente vai trazer todas essas informações, quanto o Flamengo faturou com essa classificação, se vai ter lucro, prejuízo, tudo no vídeo de agora. Antes de mais nada, eu vou trazer a análise desse jogo. Eu vi aí muita gente reclamando, o Flamengo não jogou nada, o primeiro tempo do Flamengo foi horrível, que isso, que aquilo. Vocês gostam de reclamar, hein? Antes de mais nada, vocês precisam entender que do outro lado existe um adversário que, embora seja um time mexicano, mas é um adversário que investiu 75 milhões de euros. Só para vocês terem um pouquinho de noção, se o Cruz Azul fosse clube brasileiro, seria, em 2025, o clube brasileiro na 4ª posição que mais investiu. O Cruz Azul fez um investimento altíssimo, chegou muito pressionado para esse duelo com o Flamengo após uma eliminação no Campeonato Mexicano, nas semifinais, quando eles eram considerados favoritos. O Cruz Azul foi com muita vontade. E hoje todo mundo sabe como o Flamengo joga. Todo mundo sabe. Então, do outro lado, tem um adversário que no primeiro tempo soube neutralizar os pontos fortes do Flamengo. E aí veio o intervalo. E no intervalo, o Felipe Luiz, como baita treinador que é, fez alteração, não só substituição, mas fez alteração tática também, um ajuste aqui, outro acolá. E o que aconteceu? O Flamengo cresceu de produção. Eu entendo que o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo, saiu através de um erro do adversário. Mas esse erro existiu porque o Flamengo fez o adversário errar. Tem mérito do Flamengo. Ainda no primeiro tempo, no gol do Cruz Azul, foi um golaço, inclusive. Acho até que teve uma falha do Pulgar ali, que poderia ter, enfim, isolado a bola antes. Mas foi um gol teoricamente achado. Porque o Carrascal foi tirar, deu um bico para o alto, a bola sobrou, o jogador do Cruz Azul pegou de primeira um golaço sem chance para o Rossi. E aí no intervalo, já disse, o Felipe Luiz fez esses ajustes necessários, o Flamengo cresceu de produção e conseguiu a vitória com gol novamente do Arrascaeta, inclusive um belo gol, selando aí a classificação do Flamengo. Gente, olha só, o pior já passou para o Flamengo. O peso da estreia, a gente sabe que é complicado. Mas é difícil. Como que esses jogadores extremamente experientes, eles sentem uma estreia? Gente, o saudoso Pelé, que Deus o tenha, o considerado rei, eu lembro sempre de uma entrevista dele, não me lembro o ano, mas foi uma entrevista na TV Globo, ele falando que sentia peso de estreia. Estamos falando do rei, o Pelé, tá bom? Pelé. Vocês acham mesmo que nenhum outro jogador sente? É só a gente pegar a Copa do Mundo, galera. Copa do Mundo, reparem só, as favoritas têm grande chance de tropeçar, jogar mal por conta disso. Existe o peso da estreia. E é óbvio que o Flamengo teve aquele peso de estreia. Não entrou pressionado, porque o Flamengo já conquistou tudo que deveria conquistar na temporada. Tudo que acontecer no Mundial vai ser um plus para o Flamengo. Não tinha o peso, a obrigação, como tinha o Cruz Azul depois de uma eliminação no Campeonato Mexicano. Então, o pior já passou para o Flamengo. Se eu falar para vocês que eu acompanho o Pirâmides, eu vou estar mentindo. Mas a galera, os jornalistas que estão acostumados a falar sobre o Campeonato Egípcio, falam que o Pirâmides está abaixo do Cruz Azul, tecnicamente falando. Então, na minha concepção, o Flamengo já passou pelo pior. Isso quer dizer que no sábado, 2 horas da tarde, horário de Brasília, o Flamengo vai atropelar o Pirâmides? Não. Isso quer dizer que o Flamengo vai passar facilmente? Não. Jogo é jogado, a gente sabe disso, mas o Flamengo chega como favorito. Assim como eu achava que o Flamengo era o favorito para pegar o Cruz Azul. Por vários motivos. Elenco melhor, preparação física melhor, logística melhor.
lado mental, o Flamengo sem nenhuma pressão, isso conta bastante. Então, pessoal, calma. O Flamengo jogou mal no primeiro tempo? Concordo. Mas jogou mal no primeiro tempo não por conta só do Flamengo. Porque do outro lado tem um adversário. Um adversário que você não pode desprezar. Que no Campeonato Brasileiro talvez fosse ali G6. A gente não sabe. Então, eu acho que é para comemorar. O Flamengo está na semifinal do Intercontinental. E por ter passado de fase, o Flamengo ganhou 2 milhões de dólares. Quase 11 milhões de reais. Isso quer dizer que o Flamengo está faturando? Nananina, não. Já expliquei para vocês que a premiação é uma mixaria perto do que os clubes investem para poder jogar essa competição. O Flamengo pagou do próprio bolso a logística, o Flamengo pagou do próprio bolso o avião luxuoso para dar o máximo de conforto possível para os atletas. O Flamengo investiu. Teoricamente, está pagando para jogar essa competição. O Flamengo só lucra, e será muito pouco, se conseguir chegar à decisão contra o PSG. E aí é óbvio que se for campeão, o Flamengo fatura um pouquinho mais. Só para vocês terem noção, o campeão ganha 5 milhões de dólares, quase 28 milhões de reais. O vice-campeão, 4 milhões de dólares, quase 22 milhões de reais. O eliminado na Challenger Cup, que é como vai ser chamado esse duelo, Flamengo e Pirâmides, 2 milhões de dólares, o Flamengo já faturou isso aí, e o eliminado no Derby das Américas, que foi o duelo entre Flamengo e Cruz Azul, 1 milhão de dólares. Então, o Cruz Azul vai pegar 1 milhão de dólares, e o Flamengo já recebeu 2 milhões de dólares. É uma premiação pífia, é uma mixaria perto do que a FIFA pode pagar. Inclusive, eu tenho a opinião que esse Intercontinental acaba ficando esvaziado por conta da organização, porque o calendário é horrível, não só para o Flamengo, futebol brasileiro, como foi para o Botafogo no passado, mas é também para o Cruz Azul, porque se o Cruz Azul tivesse passado de fase, chegar à final do Campeonato Mexicano, o primeiro jogo da final seria hoje. Como assim? Absurdo. Mas enfim, eu acho que acaba sendo esvaziado, mas é óbvio que se o Flamengo ganhar tem que comemorar. Eu comemoro até Taça Guanabara, não vou comemorar Mundial. Então, enfim, eu acho que no fim das contas tem que elogiar o Flamengo, que sai de campo com mais uma vitória extremamente difícil, complicada, diante de um bom adversário. Inclusive, o Felipe Luiz, ele deu entrevista logo depois e ele falou sobre a vitória do Flamengo. Ele falou, tem zero a ver com motivação e mobilização. Foi tudo tático. O time deles é uma grande equipe, tem muita qualidade. Tiraram a bola de nós no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos ajustes, os jogadores se sentiram melhor, conseguimos jogar e conseguimos colocar nosso futebol. Não vi nada ainda do Pirâmides. Tenho que estudar amanhã. Então, eu achei que o Felipe Luiz mostrou muita personalidade, porque não tem isso de motivação. Gente, na boa, se você precisar motivar um jogador que está vestindo a camisa do Flamengo para jogar uma partida de Mundial de Clubes, assim, com todo respeito, né? Não tem que motivar nada. Por si só, esse jogo já merece a motivação total de todos os jogadores. E, cara, o Arrascaeta também falou depois do jogo. E ele falou algo que mexeu comigo, de verdade, assim. Ele, feliz demais por tudo que tem acontecido nesse ano. Títulos de nascimento do meu filho, saúde, não posso pedir mais nada. Eu fico até arrepiado. Porque é isso, cara. O ser humano, ele tem que ter a gratidão mesmo por tudo que ele tem de bom na vida dele. Eu acho que o Arrascaeta, quando ele tem esse sentimento de gratidão, porque olha tanta coisa boa ele está vivendo em 2025. Tá certo. E na boa, Arrascaeta, ele tá leve em campo. Você vê que ele é o melhor momento da vida dele, não só como atleta, mas como ser humano. É um cara que, assim, na boa, torço muito para que encerre a carreira no Flamengo, porque, para mim, geração 2019. Para mim, vai ser a geração do Arrascaeta, porque é meu maior ídolo dessa geração. Falo mesmo. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, mas ídolo, idolatria é algo pessoal. Cada um tem o seu aí, maioral e tal. O meu é o Arrascaeta. Por tudo que já conquistou, por tudo que ainda vai conquistar. Tem a oportunidade de ficar 10 anos no Flamengo, caso ele cumpra o contrato dele de maneira integral. Nunca manchou a imagem do Flamengo, nunca vestiu camisa de outro clube, nunca. Então, para mim, é o Arrascaeta, ponto, acabou. E ele tem chance de ser campeão mundial e pode ser até artilheiro da competição, tá? Ele já tem 2 gols nessa competição aí, vamos ver diante do Pirâmides no sábado. Então, torcedor, desfrute do momento, não reclame, tá bom? Desfrute, fique feliz. E amanhã
teremos muita resenha no SBT. Para o desespero dos detratores, muita gente secou, mas não adiantou de nada. Tamo junto, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! O Flamengo está nas semifinais da Copa Intercontinental após derrotar o Cruz Azul por 2-1 nesta quarta-feira, em Doha, no Catar. Após a partida, o técnico Felipe Luís revelou a estratégia utilizada em campo para sair com triunfo diante dos mexicanos. Uma equipe com muita qualidade que tenta jogar. Dois times com uma proposta muito parecida. Eles arriscaram mais, até ao ponto de nos dar um gol, pelo risco excessivo que correram na saída de bola. Mas isso também fez com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes. Isso nos empurrou para trás. A partir do gol nosso time deu um passo para trás no quesito pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva, iniciou Felipe Luís. No momento de ter a bola, perdemos muitas bolas, escaparam domínios e bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse fossem 2, 3 minutos correndo atrás. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito. Os dois times estão acostumados a jogar e propor com a bola no pé, concluiu o treinador do Flamengo.